Vamos então prosseguir na segunda etapa dessa aula, desse encontro sobre a função social da propriedade e vamos trazer agora algumas patologias, algumas dificuldades que são muito comuns na relação com os bens, com as coisas materiais e trazer em seguida a figura do Cristo, Deus mesmo, como o mestre, como a pessoa, como Deus que nos ensina a lidar com os bens, com as propriedades, com as coisas materiais. Basicamente são 4 patologias muito comuns que desordenam a nossa relação com as coisas. A primeira patologia é a idolatria. Ocorre quando nós manifestamos o nosso poder através das posses. No fundo, eu sou o que eu possuo. Se eu possuo um carro, eu sou aquele carro. Se eu possuo um palácio, eu sou aquele palácio. É quando o poder tem a ver com o ter, com possuir. E eu só me ocupo dos meus objetos, cuido de ter mais, possuir mais e me esqueço do Senhor. Faço das coisas uma idolatria, um Deus. Esqueço daquele que me deu tudo, que me deu a criação, que me deu toda a matéria-prima, inclusive para eu possuir essas coisas. Quando muito, agradeço de vez em quando a esse Deus e basta, fico nisso. No fundo, as minhas posses, as minhas propriedades passam a ser tudo aquilo que eu tenho diante dos meus olhos, aquilo é o que importa. Eu idolatro os meus bens. Para lutar contra isso, a gente precisa nos questionar regularmente, perguntando: quem me deu tudo isso? Por que me deu? Para que me deu? Qual a finalidade, a utilidade desses bens? Vai ser esse tipo de resposta que nós vamos ter que dar no dia do julgamento final. Então, encontrar a função social da propriedade, encontrar a função social dos bens nesse momento e nos desapegarmos a eles, ou ter a justa medida na sua utilização, é o convite que Deus nos faz. A segunda patologia é a inveja. Eu reduzo o outro à sua propriedade. Ele é o que eu não tenho. É o oposto da primeira, da idolatria. Ele é aquele que tem um carro, ele é aquele que tem uma casa mais bonita, ele é aquele que viaja, ele é aquele que estudou em tal universidade. Eu acabo reduzindo as outras pessoas à sua propriedade. E dessa forma, eu não vou ter mais contato com a pessoa em si mesmo. Não vou poder, inclusive, ajudar essa pessoa a ser bons administradores dessas coisas, ou se realizar enquanto pessoa, crescer na sua santidade. Se ela se reduz a ser o que ela tem, e aquele objeto é um empecilho, um obstáculo para que eu chegue e estabeleça uma relação direta de um ser com outro ser, nesse caso nós temos a inveja. A pessoa do outro desaparece, ela não tem importância nenhuma. O que importa é os bens dele ou dela que eu não tenho. A inveja frequentemente é consequência de um desejo mimético, de uma cópia. Eu quero o que os outros querem. Em vez de buscar escutar a voz do meu coração, da minha consciência, eu vou procurar saber o que todo mundo quer, qual é a moda, qual é a onda, e eu vou atrás do que a massa, a sociedade de consumo, está buscando. Aqui entram as paixões, entram as obsessões, os sonhos de consumo, e nós frequentemente vemos as liquidações, as sextas-feiras, as pessoas correndo, fazendo fila para as lojas para comprar coisas que muitas vezes nem precisam, só pelo fato de haver uma liquidação. Aí nós nos comportamos nos impulsos, nas paixões, no psicofísico, nas reações. A terceira patologia muito comum é a avareza, ou o medo de faltar. O medo que eu não vou ter amanhã o que comer ou o que vestir, e por isso eu me aproprio, escondo, guardo, e no fundo é uma alma doente, uma alma frágil,
um padre do deserto chamava da gripe da alma, ou da constipação da alma. Porque no fundo é um medo do futuro, é uma falta de esperança, é uma falta de fé, uma falta de confiança em mim mesmo, na minha capacidade de trabalhar, uma falta de confiança nos outros, meus colaboradores, meus colegas de trabalho, sobretudo uma falta de confiança em Deus que tudo provê, na sua infinita providência, na sua infinita misericórdia. E hoje, modernamente, é uma patologia muito grave que é não acreditar na fecundidade do próprio mundo e da Terra. Muitos se desesperam diante das limitações da Terra, quando na verdade poderiam ter uma relação de muito mais esperança. Não se trata da paranoia, da loucura do fim do mundo que muitas pessoas estão entrando também. Finalmente, é uma questão da falta de amor a Deus e aos outros. Como eu duvido, eu acabo do outro, ou de Deus, eu me fecho, me protejo em um armário, num celeiro, num cofre, e aí eu exercito a minha avareza. É uma atitude muito infantil. As crianças, na época da Páscoa dos chocolates, guardam seus chocolates enquanto as outras vão comendo. Esse tipo de avareza é muito comum. E é necessário que a gente se liberte dessa avareza. E a parábola do homem rico é muito simbólica, E ele lhes contou essa parábola. Um homem rico possuía terras que lhe davam boas colheitas. Ao refletir, se perguntou: o que vou fazer? Não tenho espaço para armazenar toda a minha colheita. Já sei, vou demolir os meus celeiros, construir outros maiores e ali recolher todos os meus bens e os meus grãos. Eu poderei dizer: tenho muitos bens, reservas para muitos anos, vou descansar, comer, beber, festejar. E o que acontece? Deus responde: homem insensato, essa noite mesmo será pedida a tua vida. Para que servirá tudo isso que você preparou, acumulou? Assim é aquele que ajunta os tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Aquele homem morreu brutalmente, os bens que ele acumulou foram dispersos, talvez as pessoas venham tido roubar, não sei se tinha filhos, se tinha netos, não serviu nada à sua riqueza. Não foi nada fecunda, como nós vimos na primeira parte. Foi fútil. Não foi rico de Deus, morreu miserável. E a quarta e última patologia é o desejo compulsivo. É aquela compra compulsiva. É a tal da shopping terapia. Na nossa sociedade, muitas pessoas consomem pelo consumo. Também com essa ideia de se proteger do futuro. No fundo, é para tentar equilibrar um desequilíbrio interior, alguma situação que não está muito bem, eu não estou muito bem comigo, eu estou triste, eu estou solitário, e aí eu vou consumir. Nós não podemos ser tolos. Isso não resolve os problemas. Há outras formas de se equilibrar, há outras formas de encontrar o seu próprio eixo. Talvez procurando a fonte desse desequilíbrio. Quem sabe pode ser a dificuldade de uma relação com o familiar, a relação com Deus, a relação consigo mesmo, com o próprio corpo. Por que não pensar numa psicoterapia, num esporte, num serviço, numa doação, num voluntariado, numa visita? Sair de si. Não acreditar que um objeto, algo comprado em um shopping center vai resolver essa insegurança, essa incerteza, no fundo, essa solidão. Resumindo, o justo uso da propriedade, participar da criação e do serviço para o bem comum, tudo isso está muito ligado. Usar bem a propriedade, ser coautor da criação, servir ao bem comum, tudo isso é uma forma equilibrada e justa de viver a existência. Quando a propriedade é fértil, ela me permite participar da criação de uma forma efetiva, servir ao bem comum. Quando eu me ocupo, em vez de fugir, em vez de me alienar, me ocupo do outro, me ocupo das pessoas com quem eu convivo, é uma forma de colaborar com o bem comum. Portanto, esse ensino é importante nós guardarmos que a propriedade pode ser uma grande oportunidade de fazer um bem. Pode ser uma grande forma de fazer o bem, uma grande maneira de crescer em santidade. E o remédio para que isso aconteça é exatamente colocar Jesus no centro do nosso ter.
Nós vimos na passagem de Marcos, capítulo 10, o jovem rico, e o jovem rico que não teve coragem de abrir mão de tudo, né? E perguntando: o que farei, bom mestre, para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: vende tudo que tens, né? Porque aquela propriedade, aquela riqueza estava impedindo a sua santificação, estava impedindo o seu desenvolvimento integral enquanto pessoa. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que de um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem faz alusão aos camelos que entravam carregados em Jerusalém e que às vezes com as cargas não passavam pela porta estreita. Muitas vezes é isso que devemos fazer, abrir mão de coisas para conseguir passar na porta estreita reta do reino de Deus. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus caminhava de uma forma muito livre, muito independente, muito autônoma, não tinha onde repousar a cabeça, era generoso, misericordioso. Sem dúvida, ele é o grande exemplo, a grande referência. Agora, não quer dizer que a propriedade não possa ser bem utilizada. E para concluir, eu leio um trecho do Catecismo da Igreja Católica que afirma exatamente isso. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de maneira justa, não anula a doação original da terra à humanidade no seu conjunto. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, do direito a ela e do respectivo exercício. Não se trata então de abandonar, afastar a propriedade privada, mas ao contrário, respeitando a dignidade da pessoa, respeitando o bom uso dos bens, fazer de tudo algo útil para a salvação pessoal, para a salvação da humanidade. Muito obrigado.